Olha, agora eu acho que ficou um pouco melhor. Eu estava ali fora, já vi que vocês têm bastante energia e estão bem animados. Sim ou não? Sim ou não? Muito bom. Então, quando me chamaram para vir aqui hoje, eu falei, sim, eu vou. Aí eu cheguei aqui e vi esse mundaréu de gente e pensei, acho que eu vou embora. Quase que eu desisti, hein? Mas não desisti, vim aqui falar com vocês hoje. Vocês estão bem? Tudo certo? Então, para a gente começar, eu quero só fazer um combinado com vocês, que é um combinado que eu costumo fazer quando eu vou falar com um grupo de pessoas, com adolescentes, jovens, qualquer faixa etária de idade, que é um combinado, para ver se vocês vão estar espertos e se vocês vão estar ligados, porque eu não quero ver ninguém aí roncando no meio da palestra, beleza? Então, o nosso combinado vai ser o seguinte: quando eu disser tá ligado, vocês batem uma palma, correto? Então vamos fazer um teste para ver se vocês aprenderam? Tá ligado? Olha, acho que vocês estão aprendendo. Tá ligado, tá ligado? Isso, agora fica um pouco melhor. Então, quando eu estiver falando, eu ver que tá ligado? Acho que, olha, vocês deram uma dormida no ponto aí, hein? Quero ver de novo. Então, quando eu estiver falando, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Agora sim vocês aprenderam. Gente, então eu sou a Maju, eu tenho 22 anos, eu sou psicóloga, eu estou fazendo atualmente pós-graduação em neurociências e é um pouco disso que a gente vai falar hoje também. Aí vocês se perguntam assim, nossa, mas o que tem a ver? Neurociência com liberdade, com espiritualidade, sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Por mais que pareçam temas muito díspares, que não têm muita semelhança, são temas que se conversam muito e têm muita semelhança dentro da nossa realidade, até mesmo da nossa sociedade. Quem é jovem aqui, dá um grito, eu quero ver. Gente, ó, tá cheio de jovem aqui hoje. Tem muita gente. E mais uma coisa que eu gostaria de fazer um combinado com vocês. Quem aí tem celular? Levanta aí o celular para eu ver. Tá guardado? Ó, galera aí toda tem celular, né? Então eu vou fazer um combinado com vocês. No final da palestra, eu vou perguntar de novo. Então deixa o celular aí, deixa eles com vocês. Depois, ao final, eu vou perguntar sobre isso de novo. Combinado? Então, combinado. Bom, quando eu estava fazendo faculdade, eu tive uma matéria que chamava Análise do Comportamento, que é uma matéria onde nós estudamos sobre o comportar. Nossa, gente, já vão dormir no começo sobre o comportar? Isso, sobre o comportamento. E a neurociência, ela também vai entender o nosso comportamento humano, vai entender como o nosso cérebro funciona, como que acontece todas as coisas lá dentro. Porque se vocês não sabem, o nosso cérebro é uma sopa. Uma sopa? Como assim, Maju? Uma sopa? Você tá doida? Uma sopa, porque lá dentro a gente tem muitos ingredientes. É como você fazer uma sopa. Vai batata, cenoura, vai outros legumes, vai cebola. E o nosso cérebro também. Porque lá dentro nós temos muita química. Então nós temos neurotransmissores. Alguém aqui já ouviu falar sobre neurônio? Ai, que bom, gente. Fico feliz. Então, quem já ouviu falar sobre neurônio sabe que neurônio é uma célula do cérebro, onde acontecem as nossas trocas sinápticas. Sinapses é quando um neurônio conversa com outro neurônio. É igual o seu amigo aí que está do seu lado ou algum amigo que está lá na outra ponta. Tem uma comunicação. Então, isso é um pouco de neurociências. Então, como eu dizia, eu tive uma matéria na faculdade que chamava Análise do Comportamento, onde nós estudávamos o comportamento. E nessa matéria, nós tínhamos um ratinho virtual. Esse ratinho virtual chama Sniff. Então, a gente tinha que ensinar o Sniff a fazer algumas coisas que nós queríamos que ele fizesse. Como assim ensinar o Sniff? Ele tinha uma caixa e dentro dessa caixa tinha uma alavanca. Todas as vezes que o Sniff apertava a alavanca, caía comida para ele. Então, nós tínhamos que ensiná-lo a apertar a alavanca e caía comida. Apertar a alavanca, caía comida. Até que uma hora ele aprende a fazer isso. Por quê? Nós chamamos isso de reforço.
Repitam comigo, reforço. Então, quando eu faço um comportamento, quando eu tenho um comportamento e ele é reforçado, ele tende a acontecer de novo, de novo, de novo. Quando você está com sede, você bebe água, sim ou não? Você vai tender a beber água de novo quando sentir sede, sim ou não? Se eu estou com fome e eu vou comer alguma coisa que eu gosto, eu vou ficar sem fome. Então, se eu sentir fome de novo, eu vou tender a comer de novo, de novo, de novo. Então, são comportamentos reforçadores. Assim como nós ensinamos o sniff a apertar a barrinha para que a comida caísse. E isso tem um nome bem esquisito, que chama condicionamento. Então, nós condicionamos o sniff a apertar a barrinha para que o alimento caísse. Isso era um reforço positivo, porque ele apertava a barrinha e caía a comida que ele queria. E nós, também da mesma forma, somos condicionados no mundo em que vivemos. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim, nós somos condicionados. E sabe por quê? Nós estamos numa cultura, numa sociedade, num país. Nós temos a nossa genética, aquilo que é hereditário, uma herança cultural. Então, tudo isso também nos influencia e nos condiciona. Mas aí que tá. Jovens, eu pergunto para vocês, e para mim também que estou aqui, também sou jovem. O que tem nos condicionado? Repitam comigo, o que tem nos condicionado? Está um pouco fraco, pode ser melhor. Agora ficou bom. O que tem nos condicionado? Enquanto eu pensava no que eu poderia trazer para vocês aqui hoje, passou milhões de coisas pela minha cabeça. Poderia falar sobre muitas coisas. Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu não poderia deixar de falar, que é sobre o uso disso daqui, ó. Todo mundo conhece, né? O que é isso aqui? Celular. Celular e as redes sociais. Mas, Maju, o que tem a ver o celular, rede social, condicionamento? Gente, tem tudo a ver. E sabe por quê? Quem faz isso aqui, quem programa uma rede social, estuda comportamento humano. Estuda como o nosso cérebro pode cada vez mais se viciar naquilo. E virar um ciclo, um ciclo, um ciclo e um ciclo. E nas minhas pesquisas eu encontrei que o Brasil, olha, prestem bem atenção. Nós ficamos, nesse estudo diz que nós ficamos cerca de 16 horas acordados. O restante a gente vai dormir, correto? E dessas 16 horas que nós ficamos acordados, metade desse tempo é usando celular e redes sociais. Ou seja, mais da metade. Porque os estudos dizem que nós ficamos cerca de 8 a 9 horas do nosso dia usando aparelho celular, usando o Instagram, usando o Facebook e todas as outras redes sociais que vocês conhecem. Isso é muito tempo ou é pouco? É muito tempo. E o Brasil, né, nós brasileiros, nós somos o povo aí, vamos dizer, estamos em segundo lugar de que mais usa rede social, que mais usa a internet no mundo. E isso está muito associado ao quê? Ansiedade, falta de concentração, falta de foco, irritabilidade. Eu não consigo postergar a minha recompensa. O que é isso? É tudo rápido, 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 rápido. O tempo inteiro. O que o Instagram nos dá? A velocidade. É um Reels atrás do outro. Pá, 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 pá. E aqui eu pergunto para vocês. Será que a gente percebe isso? Será que a gente tem noção dos grilhões que nos amarram? Dentro das redes sociais, dentro do celular. Será que isso já não se tornou um vício? Um ciclo de vício? E a gente nem percebe. O que tem nos condicionado? Eu quero que vocês pensem bem. O que tem nos condicionado? Quais são as coisas que se tornam hábitos, se tornam vícios, compulsões? Porque quando a gente estuda neurociências, a gente vê que a circuitaria do seu cérebro, do meu cérebro,
do nosso cérebro para formar um vício ou para formar um hábito é a mesma. É muito semelhante. E tem uma palavra-chave que eu acho essencial para vocês escutarem. Acredito que muitos já ouviram. Chama dopamina. Dopamina. Alguém conhece esse termo? Quem conhece, levanta a mão aí, por favor. Nossa, gente, estou muito feliz de ver vocês. Muita gente conhece. E o que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor. Nossa, mas que palavra difícil você está usando. Mas não, gente, todo mundo aqui vai entender. Porque se eu vim falar com vocês aqui hoje, um pouquinho do que eu quero trazer para vocês, a gente vai conseguir compreender juntos, beleza? Tá ligado? Ih, não estão ligados nada. Tá ligado? Aí, agora sim. Então, o que um neurotransmissor faz no meu cérebro e no cérebro de vocês? Ele facilita a comunicação entre os neurônios. Repitam comigo. Comunicação entre neurônios. Perfeito. E a dopamina é um neurotransmissor? Isso é química, gente. Pura química. A gente tem um pouco também de psicofarmacologia na faculdade de psicologia. Claro que não tão aprofundada como um farmacêutico ou um químico tem, mas temos também. E o que isso faz no nosso cérebro? A dopamina, ela está muito associada ao que nós chamamos de motivação. E não estritamente ao prazer. Porque se você pôr na internet muitas vezes, esse que vai aparecer. A dopamina é o que gera prazer, prazer, prazer. Tudo bem, mas tem um pequeno equívoco aí. Porque a dopamina, ela está muito mais atrelada ao quê? A motivação que me leva a alcançar um prazer. Mas Maju, como que você sabe disso? Como que você tem certeza disso? Temos estudos. Nós da neurociência adoramos um estudo. Com dados. Fizeram um estudo, vou falar para vocês. Eles pegaram macacos e apresentaram suco de laranja a eles. Então eles mostraram suco de laranja para esses macaquinhos poderem beber. Beleza. E o que eles fizeram? Eles começaram a ensinar esse macaquinho que toda vez que acendesse uma luz, eles apertavam um botão e recebiam um suco. Compreenderam até aí? Então, 3 passos. 3 passos. Primeiro, acendia a luz, ele apertava o botão, fazia um esforço para receber a recompensa. Repitam comigo, recompensa. Para receber a recompensa. E o que eles perceberam? Quando eles foram medir, eles colocaram eletrodo, é aquele coisinha que cola na cabeça. Alguém já fez exame de coisa na cabeça, sabe? Para você ver se tem alguma coisa. Eles colaram na cabeça desses macacos. E eles viram o quê? Que o maior nível de liberação de dopamina não era no momento em que eles recebiam o suco. Não era. Era no momento em que se acendia a luz. Ou seja, era antes de receber a recompensa. Antes. É a antecipação para receber a recompensa. Então, vocês percebem como é antes? Eu só queria trazer isso para vocês poderem entender melhor. Se eu chegasse e só falasse dopamina e jogasse para vocês, ia ficar muito perdido. Então, vocês percebem que nós também temos um sistema dopaminérgico. Mas sabe o que nós fazemos com o nosso sistema de recompensa? Nós mimamos ele. Repitam comigo. Mimado. O nosso sistema dopaminérgico é muito mimado. E sabe por quê? Eu já falei para vocês. Quanto tempo dura um Reels de Instagram, um Store? Quantos segundos dura? 15, mais ou menos? 30 segundos? E nós não temos mais paciência de esperar acabar um Reels ou um Store. Eu estou falando nós, eu também. Porque nós estamos mimados, dopaminergicamente falando. Nós não temos mais paciência. Ler um livro, então, ixi, piorou. Não consigo, ninguém consegue. Por quê? Porque eu preciso me esforçar para ler. Eu preciso me concentrar para ler. Claro, não estou dizendo. Também nós temos alguns transtornos de atenção. Aí é diferente. Mas eu estou dizendo o quanto as redes sociais nos aprisionam e criam grilhões sobre nós.
e o celular e tudo mais, que nós nem percebemos. E isso afeta a nossa vida em muitas áreas. Na vida espiritual, na vida interpessoal, na vida acadêmica, na vida de estudos. Quem aqui estuda? Levanta a mão bem alto. Que vai para a escola, que estuda, ou faculdade. Então vocês percebem como isso é grave? Gente, isso é muito sério. Eu gostaria muito que vocês pudessem perceber o quanto isso é sério na nossa sociedade, principalmente na nossa geração. Tem um termo, enquanto eu também montava, que eu gostaria muito de falar para vocês, chama brain rot. Brain rot. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar sobre brain rot? Vi algumas mãozinhas levantadas. Brain rot, do inglês, significa cérebro podre. Apodrecimento cerebral. Nossa, Maju, mas esse negócio aí de brain rot, cara, é tipo assim, literal, meu cérebro tá apodrecendo. Tá saindo pelos meus ouvidos, derretendo assim? Vocês acham que sim ou não? Não, né? Não é literal, não tá literalmente derretendo pelos nossos ouvidos. Mas quem já sentiu isso? Eu já senti. Que parece que meu cérebro está cozinhando lá dentro, assim, ó. Cozinhando. De passar um tempão lá no Instagram, preso, né? Sobre os meus grilhões, deixando a minha liberdade, escolhendo por esse tipo de condicionamento que eu nem percebo, sem conseguir prestar atenção em nada, irritado, inquieto, ansioso. Quem aqui se sente ansioso? Grande parte do tempo. Bastante gente. E por quê? Claro, nós também temos que entender se isso é um transtorno, se é uma coisa que está mais agravada, mas eu estou dizendo aqui, mas olhando para a nossa realidade de redes sociais, de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Então, olha como isso é sério. Então, esse termo de brain rot, depois vocês pesquisam aí no Google, para vocês poderem ver mais profundamente também, foi a palavra do ano passado, pela Universidade de Oxford. Foi a palavra do ano, de tão importante, tão relevante que ela foi. Porque nós temos déficits cognitivos devido ao uso excessivo de telas e de celular e continuamos nos aprisionando nesse ciclo vicioso. E aí eu já falei para vocês sobre vícios. Como se formam vícios no nosso cérebro. Tem tudo a ver com o sistema dopaminérgico que eu acabei de falar para vocês. E da mesma forma como se formam vícios, também se formam hábitos. Repitam comigo, hábitos. E quando eu também estava vindo e pensando aqui, quando eu pensava nisso, sobre vícios, ciclos, veio uma palavra também na minha cabeça. Eu falei, nossa, a neurociência vai trazer para a gente como se forma um vício a nível cerebral, neurobiológico. Mas, o que são os pecados? O que é o pecado? Que tira a nossa liberdade também. Será que também não podem ser vícios? E isso a gente consegue explicar, de novo, neurobiologicamente, da formação de vícios. De um cérebro que quer tudo rápido, tudo para ontem, que não espera e que é inquieto. Entendam uma coisa. O nosso cérebro ele não curte muito ter que se esforçar. Já perceberam isso? Quanto mais rápido, melhor. Quem aqui já usou o ChatGPT? Olha, de tudo que eu perguntei, esse foi o que mais levantaram a mão agora. Quem aqui, olha, que tira a primeira pedra aqui. Quem nunca usou um ChatGPT na vida? Né? Por quê? Você se esforça lá no ChatGPT ou ele faz tudo? Escravo, faça tudo para mim. Só falta pegar um chicote e falar assim, não, resuma mais. Não, tem muitos caracteres. Tire mais palavras. Não seja identificado como inteligência artificial. Não é isso? É ou não é? Ih, esses caras até quietos agora, né? Então vocês percebem que nós não nos esforçamos mais. Porque é difícil, custa, é muito custoso.
E para nós termos uma vida espiritual, para nós termos uma vida boa com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão próximas de nós, precisa de esforço. Repitam comigo, sacrifício. Repitam comigo, precisamos de sacrifício. Mas como assim, Maju? Sacrifício? É no sentido de se esforçar. Vocês acham que também foi fácil para os santos que passaram por aqui? Eles também foram como nós. Vocês acham que os santos também não tinham um sistema dopaminérgico na cabeça? Vocês acham que Santa Teresinha não tinha um sistema dopaminérgico? São Francisco de Assis não tinha um sistema dopaminérgico? Vocês acham que não? Eu acho que sim, gente. Eles são seres humanos como nós, mas eles se esforçaram para isso. Eles não tudo bem, não tinha celular na época deles, né? Vamos dar uma colher de chá. Mas eles não passavam 9 horas do dia deles vendo Reels do Instagram. Passavam ou não passavam? Não passavam. Mas eles também tiveram que se esforçar muito, muito. E em todas as áreas da nossa vida. Não somente na área acadêmica, na área interpessoal, mas também na área espiritual. Então, vocês percebem quantas facetas existem na nossa vida? E quais são os grilhões que têm nos condicionado? Quais são os grilhões que têm nos prendido? E nós nem percebemos. Gente, isso é o maior perigo de todo, ó. Alerta de perigo, ó. Pam, pam, pam. Qual que é o maior perigo de todos? Nós não estamos percebendo. Nós estamos numa enxurrada assim, ó. Só indo. Só indo. E ninguém percebe mais. Porque ficou banal, ficou trivial. Perder horas no Instagram ficou normal. Não, mas eu tô perdendo a vida do Neymar. Meu Deus, o que aconteceu com a Virgínia lá no Instagram? Vocês percebem isso? Essa coisa de pegar o celular assim, ó. Ai, deixa eu ver se chegou uma mensagem aqui. Ah, não chegou. Ah, pera, deixa eu só ver. Ah, não chegou mensagem. Ah, mas será que alguém curtiu minha foto que eu postei? A gente tá desse jeito. Essa conferência... Gente, sabe quantos neurônios a gente tem na cabeça? Quantos vocês acham? Falem aí pra mim. Alguém tem um chute? Quanto? 5? Mais? Muito mais. 255 neurônios? 600? 500? Muito mais. Sobe esse número. Muito mais. Ah, gente, uma salva de palmas ali, ó. Dá para melhorar, gente. Gente, nós temos 86 bilhões de neurônios na cabeça. 86. E nós estamos cozinhando esses neurônios. Vocês têm noção disso? Olha o potencial que nós temos aí na nossa cabeça. E nós, de novo, repito, estamos nos aprisionando sobre estes grilhões. E quando eu falo de prisão, eu também penso em liberdade. O que é a liberdade? Gente, eu poderia trazer um monte de filósofo, de pesquisador, de antropólogos, de psicólogos, para falar sobre a liberdade para vocês. Poderia falar de Platão, poderia falar de Aristóteles, de muitos. Poderia falar do Viktor Frankl. Alguém já ouviu falar do Viktor Frankl? Da logoterapia, da psicologia? Pesquisem também sobre a vida dele. Fantástico a história dele. Passou por 4 campos de concentração, sobreviveu. Inclusive, esse livro que tem aqui é dele. Olha, um psicólogo no campo de concentração. Foi o livro que eu usei no meu TCC. Fantástica a história dele. E ele trata também sobre a liberdade. Eu vou até ler para vocês aqui, rapidinho. Como eu já falei para vocês, nós temos várias vertentes de pensamento. Vários autores, várias formas de entender o comportamento. Mas olha o que o Frankl diz para nós. O homem, ele não é totalmente condicionado e seu destino não é determinado. É ele que o determina.
revendo as circunstâncias ou enfrentando-as. Em outras palavras, o homem é, em última análise, autodeterminado. Sua existência depende do que ele faz dela a cada instante. Ou seja, o que nós fazemos com a nossa existência e liberdade a cada instante. Mesmo que nós... Gente, a gente está numa sociedade, a gente é condicionado. Não tem como. Não tem como fugir daqui e morar para Marte. Não dá. Já tentaram, né? Até agora não dá para morar em Marte. É um pouco difícil. Mas vocês entendem que também cabe a nós a refletir? Então, o que é liberdade? Já caminhando agora para o final. Eu nem sei quanto tempo eu já falei aqui. Tipo, vai, Maju, vamos terminar? Mas o que é a liberdade? Será que é só fazer tudo aquilo que eu quero? Aquilo que me dá vontade? Aquilo que o meu sistema dopaminérgico manda? Vai, só mais um pouco no Instagram, mais um pouco. Será que isso é liberdade? Olha o Mas eu posso completar aqui? Claro. Porque, então, de certa forma, você falando assim, eu vou como que entendendo que a gente não tem muita liberdade, né? Será que a gente tem liberdade mesmo? Porque fala de liberdade, ela fala a Maju dos condicionamentos, né? E das experiências. Então, você tem um monte de experiências, uma sociedade te trazendo um monte de coisas que você nem escolheu, senão que eles estão te trazendo, né? Então, mas se eles estão te condicionando dessa forma, então a gente é livre? Então não é tão livre como a gente pensa. Ah, não, eu tenho a liberdade. Lembram do Léo? Do DJ Léo? Eu pensava que eu era livre e usava droga, e isso me dava um vazio quando eu chegava na minha casa. Então, o livre não é assim tão livre quanto a gente pensa. Então, gente, para finalizar, né? Para a gente entender de maneira palpável aqui no nosso dia a dia, a sociedade nos condiciona, o mundo nos condiciona, TV Globo, os vídeos, os musicais, você vê o sertanejo hoje em dia cada vez mais besteirento, os funk, tudo isso você vai assistindo e vai achando que é normal. O mundo vê, não é normal? E daí você começa a gostar disso. Agora, qual é o esforço da liberdade? É você procurar esses condicionamentos, esse grilhão, é você pegar e jogar ele aonde? Perto de quem você tem que jogar isso? Perto de Jesus, mano. Você tem que jogar na igreja. Você tem que rezar terço sem vontade. Você tem que ir na missa sem vontade. E isso, a cada vez mais que você vai rezando sem vontade, você vai sendo condicionado pro bem. Você indo à missa, Deus vai agindo em você e o seu corpo, sua estrutura biológica, vai te condicionando a gostar disso cada vez mais. Entendeu? Então, a gente tem esse entendimento que não é só espírito e não é só corpo. Mas os dois têm um papel muito importante. A gente é uma só coisa. E a gente tem que entender nosso corpo, assim como a Maju nos explicou, sobre a nossa mente, né? E romper esses grilhões. Ou seja, não romper. Jogar o grilhão aonde a gente quer ir. A gente quer ser santo, né? Quem quer ser santo aí? Vocês querem ser santo. Então vocês têm que se condicionar a procurar a santidade. Entenderam? Boa. Bons hábitos, dormir melhor, se alimentar, exercício físico, são hábitos. Hábitos espirituais também, como nós acabamos de ouvir. Então, a liberdade é até uma frase para finalizar. A liberdade, sobretudo, implica em responsabilidade. A liberdade também existe quando eu escolho não escolher por algo. Quando eu também deixo de escolher. Quando mesmo sem vontade, eu entendo que a minha vida espiritual é importante, eu entendo que fazer exercício é importante, que me cuidar, estudar é importante. Então, eu sei que é um assunto complexo, que a gente poderia ficar aqui falando por mais 2 horas e a gente não ia nem ver. Mas eu espero mesmo que vocês possam ter conseguido captar um pouquinho, que eu também possa ter conseguido passar um pouquinho para vocês disso que eu preparei. Eu agradeço muito
a atenção de todos vocês, o convite de vocês, a confiança. Espero que nós possamos nos encontrar mais vezes. E eu agradeço muito a participação de todos vocês, gente. Então lembrem-se sobre o que nós falamos e reflitam. É para estender para a vida. Quais são os nossos condicionamentos? Quais são os nossos grilhões? E aquilo que a gente nem percebe. E o que eu posso mudar para deixar isso de ser um vício, mas poder ser um hábito, um bom hábito. Gente, muito obrigada, galera. Até a próxima, hein? Uhul!